Então, para quem está assistindo pela primeira vez a gravação ou está aqui pela primeira vez ao vivo, esse é o terceiro dia de palestra da segunda semana online de Ayurveda. Por que a gente faz essa semana e por que surgiu essa ideia? Na verdade, essa é uma ideia que surgiu há uns 10 anos atrás, quando a gente começou aqui na cidade de São Paulo fazer os encontros de Ayurveda. Então, durante 8 anos, a gente fez encontros que a entrada era 1 quilo de alimento no Sesc, onde diversos profissionais que trabalham com Ayurveda, com saúde natural, com yoga, com meditação participaram. A gente, durante 8 anos, arrecadamos mais de 6 toneladas de alimento. Foi assim, finais de semana maravilhosos. E, lógico, cansa uma hora, e aí a gente partiu, a internet começou a ganhar um corpo muito grande no Brasil, e logo depois a gente começou a trabalhar com algumas atividades online, e a gente lançou um curso gratuito de Ayurveda de introdução, para as pessoas aprenderem o que é o Ayurveda e tudo mais. E foi um grande sucesso, a gente teve mais de 30 mil inscrições, e não para, na verdade, as pessoas continuam se inscrevendo, e aí surgiu a ideia, para dar uma continuidade a esse trabalho, de fazer as semanas de Ayurveda. Semana de Ayurveda, para as pessoas que estão chegando, não é só para falar de Ayurveda, porque a Ayurveda, para nós, ele está em tudo, ele está intrínseco a todo momento, né? Então, a gente, ao respirar, ao comer, ao pensar, tudo isso para a gente consegue ver pelo ponto de vista do Ayurveda. A nossa ideia era fazer semanas onde a gente podia convidar também profissionais que teriam tudo a ver com o que a gente fala dentro do Ayurveda. E aí foi quando a gente pensou nessa segunda semana incluir os fermentados, que eu já conheci o trabalho deles, eu não conheço eles pessoalmente, por incrível que pareça, é a primeira vez que a gente está conversando, mas conheço o trabalho deles porque eu já tinha visto na internet, e eu sou bem cara de pau, fui lá, entrei, mandei o convite mesmo, né, e também a gente incluiu a palestra das punks, que vai ser no sábado, né, que são 2 assuntos super importantes que a gente tem para a saúde natural, para a saúde bacana, para ter uma boa saúde, e que tem tudo a ver com a Ayurveda, tudo a ver mesmo. Então, ontem, a gente teve uma palestra com o Matheus, diretamente da Índia, que é um brasileiro que está fazendo a faculdade de Ayurveda lá, está no último período da faculdade, onde ele falou somente sobre como, através do bom senso, a gente consegue ter uma boa alimentação, uma boa saúde. E no primeiro dia, eu e Sabrina falamos sobre os 8 pontos principais de ter uma alimentação saudável, de acordo com o Charaka, que é um dos livros mais antigos do Ayurveda. E hoje a gente está recebendo aqui o Paulo e a Luísa, que é do meufermentado.com.br, eu posso chamar assim, lógico que vocês se apresentam melhor. E eu conheci eles através do Meu Fermentado. Na verdade, eu conheci vocês através de um congresso, acho que de alimentação viva. Acho que foi isso. Pode ser. É alimentação viva, né? Aquele congresso grande online. Sim. Isso, eu conheci vocês lá, achei muito legal o trabalho de vocês. Falei, não, no momento certo a gente vai convidá-los. E aí eles estão aí para falar hoje sobre a parte dos alimentos fermentados e tudo mais. Lógico que eles vão falar sobre isso. Antes de eu passar a bola para eles, queria só lembrar cada um de vocês que estão aí assistindo, que estão começando aí a assistir, que a gente todo dia de manhã a gente manda um e-mail para vocês com o link das palestras anteriores gravadas. Vocês também podem achar essas palestras gravadas no nosso canal do YouTube, tá lá aberto para qualquer pessoa assistir também, tá? Mas a gente sempre manda um e-mail também porque muitas pessoas não têm habilidade no YouTube, não conhecem o YouTube, que é essa rede social de vídeos, tá? Então vocês estão registrados, vão receber o e-mail também. E sempre também a gente manda um e-mail com os dados dos profissionais que participaram da palestra. Então vocês vão receber também os dados deles, o site e tudo mais, porque eu sei que é uma pergunta normal. Qual é o telefone? Qual é o e-mail? Me dá uma dica, me dá isso. Então a gente já aviso antes que a gente vai mandar tudo para vocês, não se preocupem, tá? E eu queria fazer um pedido para vocês que estão assistindo. Eu sei que vai ter muitas perguntas. Deixem para fazer as perguntas no final. Tá? A gente tem um chat que vocês estão vendo também. Se vocês começarem a fazer muitas perguntas, fica enorme assim o chat, a gente não consegue achar perguntas de vocês. Tá? Então, por exemplo, ontem a gente contou ali, tem uma contagem, deu mais de 2.000 mensagens. Não dá para a gente ficar procurando a pergunta de vocês. Então vai ter um momento que a gente mesmo vai falar aberto para pergunta. Aí vocês aproveitam, façam a pergunta de vocês, a gente vai selecionar, se der tempo também.
tá bom? A mesma coisa do pessoal do YouTube que eu tô de olho, tá? Então, Paulo, Luísa, sejam bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda. O microfone é de vocês, fiquem à vontade, se apresentem, falem sobre os fermentados, fiquem à vontade. Boa noite. Poxa, muito obrigado pelo convite. E queria, dar os parabéns, né, para a iniciativa. Eu vi que teve uma pessoa ali que também deu. Eu acho que essa coisa de cuidar da alimentação e todo esse processo que vocês fizeram com o Sesc, né, e agora que ganhou essa versão virtual, né, pô, parabéns, cara. Obrigado por estar fazendo isso. Eu acho que é uma contribuição muito boa pra gente, né. Então, não sei se a Luísa tá ali, que ela tá com os problemas na conexão, né. Luísa, quando você aparecer aí, dá um oi. E, bom, eu contar pra vocês em 30 segundos, assim, um pouquinho, o porquê dessa história. Oi, chegou. Desculpem, tá um problema sério mesmo. Então, eu me chamo Paulo Yamasaki, eu estudei os estudos da mente e do corpo, e eu trabalhei com medicinas desde as ancestrais, principalmente a chinesa, né? E também é sempre ali, né, amigo da Ayurveda, aprendendo com os queridos profissionais ao meu redor, e até mesmo a ciência ocidental de ponta, né? Então, também tenho alguma experiência trabalhando com médicos fora do país, principalmente com desintoxicação, rejuvenescimento, reversão de doenças. E se apresenta, Luiz, antes de eu contar da fermentação, ou você? Aproveitar, né, enquanto tá bom. Mas eu sou, então, além de parceira do Paulo nesse trabalho, né, que a gente desenvolveu com muito carinho, eu sou médica nutróloga e na minha trajetória existem trabalhos tanto na medicina tradicional, posto de saúde, saúde pública, quanto aulas em cursos de formação de instrutores de yoga. A gente faz um grupo bem legal lá no Vrinda, que é a Yoga Inbound. Dou umas aulas lá com eles de nutrição. E também aulas de nutrição numa pós-graduação em alimentação vegetariana, né? Em nutrição e alimentação vegetariana. Meu foco está na alimentação e na prevenção, né, na manutenção da saúde, bem-estar e na análise dos indivíduos em relação a isso e como eles conseguem alcançar isso em sua própria vida. Um foco em dietas restritas, né, uma lida maior com o pessoal que está na dieta vegetariana estrita, em tentar adequar esses nutrientes legais para o corpo aí, e sempre querendo produzir informação a respeito de bactérias, né, de alimentos fermentados, de ensinar as pessoas a aprender a fazer seu próprio alimento fermentado e ver como isso pode aprimorar na saúde como um todo, né? Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho aí. Muito obrigada pelo convite e todos bem-vindos. Então a gente está tendo algumas conversas, eu, a Luísa, outros profissionais, já há um bom tempo pensando no que realmente faz a diferença para as pessoas e vale a pena a gente conversar para falar, nossa, você está aqui, né, tomando seu tempo para participar de uma aula. E a gente percebeu que na área da alimentação, uma das coisas que falta muito são os micronutrientes. Né? Se você está comendo, você tem calorias, você tem carboidrato, proteínas, gorduras. Né? É claro que existe um zelo da qualidade dos alimentos que a gente ingere, mas em geral esse não é o principal problema. O que a gente percebe é que o principal problema são os micronutrientes. As pessoas não têm todas as vitaminas que o corpo precisa, todos os minerais que o corpo precisa, e enzimas. Né? E as enzimas são basicamente o que fazem o serviço do corpo, junto com os hormônios, né? Então, elas são muito parecidas com a estrutura de uma proteína, mas ela tem uma função. Então, pensa assim, o nosso corpo tem carbono, a mesa também, se ela for de madeira. Mas a mesa não está fazendo nada, o nosso corpo está aqui, usa a mesa, usa uma cadeira, limpa o ambiente, e as enzimas são quem fazem os trabalhos no nosso corpo. Então, desde digerir algum alimento, até sintetizar o DNA, né? Tudo está acontecendo por ação enzimática. E as dietas de hoje, elas têm um problema sério, porque tudo que está pasteurizado, cozido, etc., sem vitalidade, eles vêm sem enzima. Né? Você ferver um alimento,
pasteurizou, vários processos de industrialização detonam com essa vitalidade, e o que a gente percebe é que isso é o que mais faz falta. Né? Não à toa que assim, existem pesquisas mostrando que a geração atual de 30 anos tem a idade fisiológica dos pais com 45. Né? É um envelhecimento muito rápido, porque a gente se desconectou da Terra, né? A gente se desconectou de estar mesmo perto da água, do chão, das plantações, né, da natureza, e o corpo começou a inflamar, e acontece uma série de problemas, né, que a Luísa, inclusive, preparou para a gente um conteúdo hoje sobre esses principais coisinhas que afetam, né, a nossa vida. Às vezes é subclínico, né, a pessoa vive com um cansacinho que ela acorda, ou não respira direito, uma série de coisas, até problemas de doenças crônicas, onde ela fica dependente, né, que nem, sei lá, problema de pressão, colesterol, diabetes, tireoide, todos esses. E a gente sempre teve uma fé muito grande nessa história da fermentação de alimentos. A gente falou, isso é uma coisa ancestral, né, que a gente, normalmente, as pessoas se dão conta da cultura europeia, né, então você vê muito assim que na Alemanha é chucrute, ou então na cultura asiática, na parte do Japão, da Coreia, até da China, que eles têm o miso, o kimchi, outros alimentos fermentados, e na Índia também tem, mas é uma coisa que, pelo que eu percebo assim, ela não está tão ressaltada quanto ela poderia, né, porque existe uma certa controvérsia nisso. Quando entra no quesito ayurvédico, né, e a gente queria clarear isso aqui hoje. Então, a gente sempre pensou muito nisso, e a gente tinha muita vontade de fazer algum material para as pessoas que fosse, tipo, de facílimo acesso, né. Então, a gente acabou combinando, fazendo essa semana de vídeos gratuitas, que é para a pessoa poder entrar nesse mundo, que muitas vezes a gente tem insegurança, né, a gente vai falar de fermentação, você vai pegar uma coisa, e o que vai acontecer? Será que vai apodrecer? O que vai acontecer com esse alimento, né? E às vezes a gente vai ver uma coisa na internet, tenta fazer sozinho, de uma receita escrita e tal. Então a gente ficou, acho que uns 2 anos, né, Luísa, conversando sobre esse assunto, até que a gente se juntou com uma culinarista, que é uma amiga também que acredita muito nisso, que a vida dela se transformou por conta desse assunto, e daí a gente produziu esse material. E a gente tem dedicado, né, assim, diariamente a pesquisar o assunto e cuidar desse assunto. E acho que uma das primeiras coisas que vale a pena a gente pensar no sentido ayurvédico e aprender assim com o que essa medicina ancestral tem para dizer é sobre a questão tanto a Ayurveda quanto a chinesa, elas veem os elementos da natureza, né? Um dos elementos é o fogo. E o fogo, né, o Agni, ele é muito importante para a nossa digestão, né? A gente fala o fogo digestivo. Esse fogo digestivo não existe escapatória. Se ele não estiver funcionando, a saúde não vai funcionar. Não tem condição. É uma coisa que precisa entrar na categoria do inaceitável. Se você está vivendo uma vida e você está com problemas digestivos, a sua vida, a tendência é que ela sempre vai ter alguma dificuldade. Porque o que acontece? Você colocou um alimento para dentro, seu estômago tem que ter aquela força de detonar com esse alimento. A gente não mastiga tudo que a gente come. O estômago tem um pH super ácido, e ele vai, tipo, destruir com esse fogo digestivo parte da estrutura desse alimento para ele chegar no intestino e ser melhor aproveitado, né? E se isso não acontecer, vão se criar toxinas, né? E o Eric pode me corrigir aí, porque eu sou estudante de Ayurveda, gente. Eu tô mais na medicina chinesa, mas fiz o dever de casa pra gente conversar. Então, assim, o que acontece? Se você não tiver o fogo digestivo, provavelmente o que vai acontecer vai ser que pedaços desses alimentos vão passar para o seu intestino, sem ser propriamente digeridos, e isso vai gerar toxinas, porque esse pedacinho vai apodrecer. Não vai ser legal. Ele não vai chegar pronto para receber a bilis e para fazer o processo de absorção. E se isso não acontecer direito, ao invés de uma biota, né, que são um conjunto de micro-organismos que nós temos. Um adulto pensa que você tem 1,5 kg de bactéria no seu corpo, a maioria delas no seu intestino, se elas recebem o material correto, você prolifera as bactérias que são boas, que estão se relacionando com o corpo humano há milhares de anos. Né? A nossa biologia ela é muito bem adaptada com bactérias. Né? A Luísa pode explicar isso até melhor para a gente. E o que acontece? Sobrou esses pedaços, vão começar a proliferar micro-organismos que vão mais ou menos, falar assim, a grosso modo, só para a gente conseguir desenhar, embolorar esse alimento lá dentro. Vai criar um processo biológico de toxinas. E essas toxinas vão ter consequências. Porque elas basicamente vão
ficar ali, machucar um tecido. Imagina se você passa, sei lá, abacate na sua pele. É maravilhoso. Mas se você passa uma fruta estragada, o que pode acontecer na sua pele? Então imagina isso nos seus tecidos lá dentro, mucosas muito parecidas com essa que a gente tem dentro da boca, né? Então isso começa a danificar esse tecido. O que nos Estados Unidos ou fora do Brasil eles falam muito do leaky gut, que é o intestino permeável, que é quando você machucou muito esse tecido e agora está com uma intolerância a glúten, a lactose, a uma série de coisas, ou intestino irritável. Por quê? Porque esse tecido está machucado, ele ficou muito tempo e machucou, né? E isso é uma dor imensa, que às vezes a gente não sente fisicamente, mas é um desgaste constante para o organismo, né? Então, mesmo que isso esteja acontecendo em pequenas quantidades, que não chega a te dar uma doença crônica, é uma energia que seu organismo está sempre gastando para reparar aquilo, né? Então, ele vai causar, no mínimo, um envelhecimento precoce e, no máximo, a instalação de alguma doença. Porque essas toxinas, elas não vão ficar só ali. Imagina o tanto de veia que tem ali em volta. Então, você deixa um lixo mastigado lá, bota uma lixeira, deixa 40 graus, 37 graus, que é a temperatura do corpo, 24 horas. Sai um churumezinho daquilo, né? Já viu que escorre da lixeira? Um horror. Então, imagina que isso entra na circulação sanguínea. E isso vai sujar sangue, vai dar trabalho para o fígado, vai dar trabalho para os rins, vai sair pela pele. Se você notar que tem um odor desagradável no hálito, ao acordar ou durante o dia, nas axilas, nos pés, não está vindo de lugar nenhum, está vindo de dentro de você, alguma coisa não está legal ali dentro. Esse alimento podia entrar, sofrer um processo bem saudável e sair antes de putrefar, né? Então, eu tenho essa visão que a gente deveria tratar esse nosso corpo com um zelo muito grande. Então, assim, começa na boca, tem uma saliva, que vai interagir com uma série de alimentos, e chega nesse fogo, né, digestivo. Os alimentos fermentados, eles são, em grande parte, para ajudar nesse fogo digestivo. Então, eles vão ser extremamente benéficos para as pessoas que estão tendo qualquer complicação com digestão, e pode ser desde você sente o estômago pesado, ou uma azia, alguma coisa simples, até passar por gases, né, porque normalmente se não for legal no estômago, quando chegar no intestino vai ter gases, porque vai fermentar errado. Né, qualquer o caminho na trajetória, porque chegou no estômago, não deu certo, toda a sequência até sair foi prejudicada, né? Então os alimentos fermentados, eles vão prioritariamente trazer ajuda para esse fogo conseguir digerir esse alimento. Né? E isso, os probióticos, as bactérias fazem essa pré-digestão e as enzimas que já vêm nesse alimento e também que as bactérias até criam dentro do nosso corpo. Então esse é um grande negócio. E mesmo para quem não está com uma questão de saúde, nada disso, você fala assim, nossa, mas eu queria mais vitalidade, queria ficar bem, queria acordar com mais energia, queria dormir melhor, as funções naturais, né, porque acho que é essencial para a gente ficar bem, a gente conseguir ter mais energia. Isso também é favorável, porque o que acontece é que isso vai te ajudar a digerir. E se você tiver uma digestão mais fácil, o seu corpo vai economizar energia. O que ele ia gastar de estoque enzimático dele, ele ganhou naquele alimento. Então você vai fazer uma refeição, colocou lá um pouquinho de chucrute, ou como na Índia se vê muito que o pessoal toma o lassi, né, que tem iogurte, que também é um fermentado durante a refeição, muitas vezes, isso ajuda na digestão, porque ali tem um monte de bactérias e tem um monte de enzimas, essas enzimas vão ajudar a desmanchar aquele alimento, né, e não vai criar as toxinas, né, o AMA, que a Ayurveda se refere, que é esse processo de, nesse caso específico, tem muitos tipos, né, mas nesse caso específico, que é do resíduo alimentar, que passa e muitas vezes dá um problema. Então, a gente pensa nos alimentos fermentados, no poder deles, assim, acho que majoritariamente com isso, porque durante toda a nossa vida a gente vai ter que ter isso. Pensa nisso, que quando isso tudo está funcionando, os reflexos vão ser em todas as áreas. Por exemplo, a gente gravou uma entrevista com uma pessoa especialista em hormônios femininos, e ela, assim, deu uma super aula pra gente para mostrar que para a mulher, por exemplo, não ter um sintoma de tensão pré-menstrual, até mesmo para as mulheres que estão na transição, climatério e menopausa, é essencial que vários dos seus órgãos estejam funcionando para você poder metabolizar esses hormônios, não ficar esses resíduos e dar esses calores ou dar alterações de humor muito fortes, né? Então, a sua digestão funcionando, ela facilita o processo de troca hormonal do seu sistema. Da mesma forma, isso vai facilitar em muitas outras áreas, né? Então, acho que eu já falei um pouco por enquanto, vou passar a palavra para a Luísa,
e depois a gente volta e faz umas recomendações práticas, né? Porque até agora está na teoria. Olá, tudo bem? Assim a gente finaliza a primeira parte da terceira palestra da segunda semana online de Ayurveda. Essa palestra falando sobre fermentação está sendo ministrada pelo querido Paulo e querida Luísa, que tá uma baita de uma palestra. Tá muito legal assistir eles, eu tô muito feliz de ter convidado eles, porque também vocês estão conhecendo mais sobre o mundo da fermentação, que é tão importante para nós dentro do Ayurveda. E se você quiser conhecer mais sobre fermentação, aqui o primeiro link desse vídeo, aqui ó, aqui embaixo na descrição, é o site meufermentado.com.br, o site da Luísa e do Paulo. Então bora lá se inscrever lá no site deles, fazer o curso gratuito, é bem bacana. E para assistir a segunda parte do vídeo, aqui do lado, ó, clica aqui e não esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.